Vamos aguardar um pouquinho para sincronizar. Eu Na vou hora que acompanhando aqui. você Tá? começando a falar, eu já começo a interpretar? Não, vamos esperar um pouquinho até sincronizar. Ele tem um delay, mas já está aparecendo já. Prontinho, eu vou acompanhando aqui. Então, boa noite. Meu nome é Rosângela, sou professora de Libras, professora universitária, e nós estamos com um projeto muito importante na área da inclusão para surdos, e nós viemos apresentar esse projeto hoje. O projeto é chamado de Projeto Desmistificando a Surdez. Então, nós vamos trabalhar um pouquinho nesse projeto, discutindo sobre preconceitos dos surdos, com temas relevantes à surdez. Esse projeto vai ser apresentado por meio de lives, que será simultânea, tanto no Facebook quanto no YouTube, e será toda quinta-feira, às 20 horas. A nossa ideia é trazer surdos para serem entrevistados, trocar ideias com surdos, trazer especialistas das áreas para poder discutirmos e vai ser aberto perguntas também durante essa live. Então, quem estiver no Facebook aí conectado, pode fazer perguntas agora, que nós vamos ter um momento no final para poder responder essas perguntas. E pelo YouTube também eu vou estar acompanhando aqui e nós vamos trazer essas perguntas, essas dúvidas, esses comentários, as sugestões para poder nós discutirmos aqui no finalzinho. E eu quero deixar aberto já de imediato, se algum intérprete quiser participar dessa live, se alguém, algum especialista quiser dividir com a gente uma experiência, quiser fazer parte desse projeto, será muito bem-vindo, tá? Quanto mais pessoas, melhor. Então, nós vamos começar hoje conversando um pouquinho sobre a história da surdez, né? A história das pessoas com deficiência. Dentro da literatura, é relatado que as pessoas que nasciam com deficiência, elas eram mortas, ainda bebês, pela própria família. Os que conseguiam sobreviver, viviam em situações de total desumanidade, tá? Eles não eram aceitos, eles eram tidos como loucos, eram tidos como bobos, eram tidos como retardados, e a igreja impunha que essas pessoas não mereciam salvação. Por que não merecia salvação? Porque a Bíblia dizia que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Então a Bíblia dizia que essas pessoas não podiam, de certa forma, receber a salvação. As famílias mais abastadas, com mais dinheiro, com uma situação econômica melhor da época, conseguia promover educação para essas pessoas que eram surdas ou que tinham qualquer tipo de deficiência. Aqui no Brasil, a Libras, a primeira representação mais firme da língua de sinais aqui no Brasil, foi na época de Pedro II. Ele tinha um neto, que era surdo, e ele convidou um rapaz chamado Rush, em 1857, para vir para o Brasil implantar a língua de sinais daqui. Mas ainda não era chamada de Libras, tinha outro nome na época. E de lá para cá, essa história da surdez passou por várias fases, até chegar a uma criação de uma lei, que nós vamos discutir mais profundamente depois, que estabelece a Libras como a segunda língua oficial do Brasil, como direito do surdo de se comunicar com essa língua. Mesmo diante de tantas leis que foram adquiridas durante toda a história dos surdos, eles ainda sofrem bastante preconceito na sociedade atual. Há preconceito relativo à comunicação em vários âmbitos, em vários lugares.
dentro das escolas, dentro das igrejas, no trabalho, na inserção social, para poder conseguir um amigo, para poder sair, passear, viajar e assim por diante. Há bastante preconceito relacionado. Então, é exatamente por esses preconceitos é que nós resolvemos criar esse projeto. É preciso a gente entender que o surdo, ele precisa e ele tem o direito de ser incluído dentro da sociedade, tá? E para que ele seja incluído e seja aceito, é preciso que os ouvintes entendam mais sobre o assunto. É preciso que os ouvintes entendam que os surdos, eles têm características específicas e, ao mesmo tempo, características distintas. Eles não são iguais. Não são as mesmas pessoas. É preciso, por exemplo, entender que tem surdo que escuta, que tem surdo que fala, que escreve, tem surdo que não escreve, tem surdo que se comunica por meio da Libras e tem surdo que não se comunica por meio da Libras. E é necessário que nós entendamos essas diferenças e passamos a lidar melhor com essas diferenças. É necessário também que a gente entenda as terminologias adequadas para trabalhar com essas pessoas, para entender, para ter uma boa relação, é preciso que nós saibamos como nos referir a essa pessoa. É preciso entender que existem tipos de surdez, é preciso entender que existem graus de surdez diferentes e respeitar essas diferenças, essas distinções. É necessário também entender como que essa língua que eles utilizam funciona. E eu não estou falando de saber, de fazer curso para poder aprender Libras. Nossa função aqui, tá? A nossa função aqui é entender como a língua funciona, para poder entender como que essas pessoas funcionam e qual a forma correta de me direcionar a essas pessoas, tá? Existem leis que protegem os surdos desde o ano 2000. Existem essas leis muito bem estabelecidas. No entanto, a sociedade ainda não conhece essas leis. E algumas até sabem que existem, mas não conhecem profundamente, nunca ouviram a respeito. E nós vamos trazer pessoas que são surdas aqui para poder discutir a respeito dessas leis, tá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no Face, poder ver se tem alguma coisa aqui. Estou lendo os comentários aqui para ver se tem algum questionamento de alguém. A ideia da nossa live é fazer uma live bem curta. Nós não queremos fazer uma live aí de 1 hora, 2 horas de live. São comentários curtos, discussões curtas, tá? Até para que nós tenhamos mais público durante mais tempo, tá? Se a ideia é vir toda quinta-feira às 8 horas da noite, nós pedimos encarecidamente que as pessoas que estejam assistindo essa live compartilhem o link da live, mesmo depois de encerrada, para que outras pessoas saibam desse projeto e venham participar, tanto como intérprete, como entrevistado, como colaborador, ou então simplesmente para poder assistir a nossa live, entrar com perguntas, com questionamentos, tá? E aqui de apresentar o meu amigo intérprete, é o Renan, e eu vou dar a oportunidade dele falar um pouquinho aqui e se apresentar, para entender melhor um pouquinho do projeto. Boa noite a todos vocês. É um prazer, né, estar compartilhando essa live com a professora Rosângela. Meu sinal é esse. Eu sou professor de Libras e também tradutor e intérprete há mais de 17 anos. Sou filho de pai surdo, né? Me formei em letras Libras, sou pedagogo, tenho especialização na área de Libras, também atuo no AE, atendimento educacional especializado, e atualmente sou professor efetivo aqui na Prefeitura de Goiânia. E eu espero, né, estar contribuindo e
apoiando a Rosângela nesse projeto. Eu acredito que vai desmistificar, tirar dúvidas de várias pessoas. Muitas das vezes as pessoas podem questionar, nossa, mas são temas que nós que já somos da área conhecemos, mas a sociedade em si, em sua maioria, e quando eu falo a maioria, é a maioria mesmo, essa maioria não tem conhecimento do que é esse sujeito surdo, com essa diferença de cultura. A cultura surda é a mesma da cultura do ouvinte. Por que o surdo, muitas das vezes, ele necessita de uma acessibilidade diferenciada? Não é uma rampa. Por que ele precisa do tradutor intérprete ou da legenda? Qual seriam essas necessidades específicas? E nesse projeto vai estar pontuando cada um para vocês poderem estar aí tirando essas dúvidas, ok? Eu espero estar contribuindo, né, nesse projeto com a professora Rosângela e também estar apoiando, ajudando, se de repente tiver alguma dúvida, ok? Vou interpretar nessas quinta-feiras juntamente com ela. Os nossos amigos surdos não ficarem intimidados em perguntar, em opinar, que eles possam se sentir à vontade, ok? Então, agora eu vou dar a palavra para a professora Rosângela e vou continuar aí meu trabalho de tradução e interpretação. Abraço. Vou tirar o áudio. Tá. Então, nós temos, por exemplo, estamos vivendo um período pré-político, onde os candidatos já começam a lançar, né, sua candidatura via internet, já começam a fazer lives e palestras e tudo mais, e nós temos percebido uma tendência muito grande do intérprete, tá? O ideal de uma apresentação de uma live, por exemplo, é ter no mínimo o intérprete do lado, a janelinha do intérprete, tá? Na verdade, o ideal é isso que eu e o Renan estamos fazendo aqui, ó. É o Renan aqui do lado e eu aqui com o mesmo tamanho da janela. Isso sim é inclusão, isso sim é respeito com a pessoa surda. Então, nós já deixamos aqui a dica, tá? Para as pessoas que estão pensando em lançar candidatura, em que pensem nessas pessoas surdas, tá ok? Por enquanto, não tem nenhuma pergunta, só tem comentários aqui nas nossas sessões. Então, eu quero só deixar o convite para vocês. Quinta-feira que vem, vai ter um surdo aqui, nós vamos estar entrevistando, vamos chamar também uma pessoa especialista nessa temática. Estamos lançando um flyerzinho com as temáticas que vão ser discutidas nas nossas redes sociais, tanto do Renan quanto minha e das pessoas que estão embargando comigo aqui nesse projeto. E acompanhem, porque vai ser muito enriquecedor, vai ser muito interessante. E assim como o Renan disse, por mais que a gente acha que sabe, a gente tem sempre o que aprender. Nós estamos sempre aprendendo e ouvir do próprio surdo a experiência dele a respeito daquele assunto que a gente acredita que conhece, eu creio que vai ser bastante interessante, vai ser bastante enriquecedor. Então, obrigada, meu amigo Renan, tá? Fiquem com Deus, Deus abençoe vocês e aguardo vocês na próxima quinta-feira. Abraços.